são prioridades. Enquanto a igreja vai cedendo às prioridades do mundo, as prioridades do reino vai se perdendo. Então, os jovens corintianos que estão aqui, e foi bom você ter vindo para cá. Então, todos os irmãos, é aqui que há um teste, né? Qual que é o seu maior amor? Então vamos continuar, irmãos. Nós estamos falando sobre o tema de como o Natal muda o meu mundo. Como o seu mundo e o meu mundo será diferente no dia 26 de dezembro, no dia 18 de janeiro, dia 12 de fevereiro e dia 18 de março, e assim sucessivamente. Como que o Natal muda o meu mundo? Quando eu estou falando de meu mundo, não estou falando do mundo cosmos, estou falando do meu mundo pessoal, do meu rodear, meu e das pessoas que estão à minha volta. Como é que o Natal muda o meu mundo? E nós descobrimos, conversando um pouco aqui domingo passado, que na realidade, depois quando tudo for dito e feito, a única real mudança que às vezes acontece nas nossas vidas é que nós estamos mais pobres e muito mais cansados, estressados, para conseguirmos pagar as dívidas que nós fizemos durante o chamado Natal. O propósito do Natal, o nascimento de Cristo no coração de Deus, era para mudar o nosso mundo. Não só o meu mundo, mas o mundo no qual eu estou vivendo e na época que eu estou vivendo. E essa mudança é uma mudança que Deus queria que acontecesse, sonho de Deus, aonde a vida, onde nós realizamos a vida no dia a dia, nos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas famílias, na nossa espiritualidade, que nós nos agigantássemos à medida que iríamos conhecendo essa realidade de Deus. Tudo deveria ser radicalmente transformado pelo Natal. Essa é a intenção de Deus. Não transformado pelas nossas celebrações, mas transformado pelo o próprio Natal, o Natal propriamente dito, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Falamos também, irmãos, naquele dia, de que o Natal é algo que nós celebramos, mas não há em lugar nenhum na Bíblia mandando que nós celebrássemos o nascimento de Jesus. Em lugar nenhum. Isso é uma cultura que foi gerada e que o comércio aproveitou. É um bom marketing. Jesus é um bom marketing. Jesus é um bom marketing. Vende tudo. Inclusive aquilo que eles não podem entregar com relação ao reino do céu. Então, é um bom marketing, tanto para o comércio, propriamente dito, quanto para o comércio espiritual. Jesus é um bom marketing. Usar a figura de Jesus é um bom marketing. Inclusive, nós temos por aí, e está na internet, um deles, que esses palestrantes, motivadores, ele usa a figura de Jesus. Fala assim com aquela voz bonita, né? Que normalmente eles têm uma voz bonita.
Por isso que eles são o que são. Então fala, ele pode não ser crido, ele pode não ser obedecido, ele pode não ser o que ele diz que era, mas ele era um grande líder. E aí você olha a figura de Jesus, vem assim, está na internet, pode olhar lá que você vai ver. Eu vi há uns dias atrás. Então, o Natal no coração de Jesus, não é nada disso que nós estamos fazendo, irmãos. Natal no coração de Jesus e do seu Pai e do Espírito, da Trindade excelsa, é para mudar o nosso mundo. Não é para movimentar a Rua 2, não é para enriquecer pastores, comerciantes, homens de negócio, não é nada para disso. É para mudar o nosso mundo. E como o Natal muda o meu mundo? Nós falamos domingo passado, o primeiro tópico, quando permito-me experimentar o amor genuíno e verdadeiro desse Deus, não apenas contido, mas expandido. Porque o meu mundo pessoal, individual, será mudado pelo amor contido. O amor que eu tenho certeza que Deus tem por mim. Esse é o amor de um conhecimento, de uma verdade pessoal. Mas essa verdade pessoal, ela precisa ser estendida, porque essa verdade, ela é universal. Embora sendo experimentado por um, que sou eu. Eu sei pessoalmente do amor de Deus por mim. Cada um experimenta a dimensão desse amor de Deus por cada um. E aí depois nós estendemos esse amor, por isso chamado amor estendido, para afetar, para contaminar, no sentido bom, positivo, as pessoas que estão à minha volta. E eu disse do pastor Roberts, que é um pastor do século passado, que ele diz assim: amar os outros não é algo que fazemos quando estamos de acordo com eles, ou quando eles são como nós, ou mesmo quando gostamos deles. Amar os outros foi feito para quando é difícil, assustador e quase impossível. Os cristãos devem amar ao extremo. Eu devo amar em extremos com respeito e bondade. Outros nunca poderão ser afetados pela transformação desse amor manifestado em Cristo Jesus. Então o amor, e quando o Natal muda, quando eu tenho a dimensão do amor genuíno de Deus manifestado em Cristo Jesus. E nós falamos domingo passado do fazendeiro que tentou colocar os passarinhos numa noite fria dentro do celeiro. Tangeu, tentou colocar, fez de tudo, esparramou semente para ver se eles fosse para dentro do celeiro, mas ele não conseguiu. E o pensamento que ocorreu no coração dele foi o seguinte: se eu fosse um passarinho, eu poderia conduzi-los ao celeiro e poderia salvá-los. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele veio, vestiu a minha e a sua roupagem existencial, para falar para nós a dimensão desse amor. E o texto sagrado coincidiu, João 3,16 diz que foi isso que aconteceu. Deus nos amou em extremo, ao ponto de dar seu único filho para morrer por nós, para que ninguém apodrecesse, mas que todos que crescem nele fossem salvos. Então, o Natal muda o meu mundo quando eu experimento esse amor. Aí, o resto, irmão, se tiver, terá. Se não tiver, também não faz a mínima diferença. Não faz mesmo. E quando essa dimensão está na sua alma, você não precisa de mais nada. Mas em segundo lugar, irmãos,
O Natal muda o nosso mundo, proporcionando-nos paz duradoura. O Natal muda o nosso mundo, proporcionando-nos paz duradoura. Eu li uma parte de uma pesquisa feita por 2 escritores. Um chama-se Roberto Magui, o outro Sapa Donald, e o livro chama Pesquisa para a Paz. E, dentre muitos exemplos, ele conta do Jimi Hendrix. A minha geração conhece bem o Jimi Hendrix, né? O guitarrista famoso, que levou uma vida promíscua, entregando-se a drogas e a todo tipo de comportamento ultrajante, dentro e fora do palco. No final de um concerto, em 1970, Jim quebrou a sua guitarra e, com isso, ele levou o público ao delírio. Quebrar a guitarra era uma marca registrada dele, né? Ele quebrava a guitarra todo o seu show. E aí, nesse momento, a tuba já estava contaminada com o show, então aplaudiu, e com aplausos frenéticos, e de repente, o Jim caiu de joelhos e permaneceu nesta posição, imóvel, por vários tempos. E então, todo mundo ficou em silêncio. E ele quebrou o silêncio dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta: se você conhece a paz verdadeira, eu quero conversar com você nos bastidores. Mas aparentemente ninguém respondeu ao seu convite surpreendente. Vários dias depois, ele morreu de uma overdose. A paz real escapou a Jimi Hendrix. Ele nunca encontrou a paz real. E um dos seus amigos disse sobre ele: ele era rico e admirado, mas ele parecia um homem morrendo de sede enquanto banhava-se em um lago. Então, a paz, irmãos, essa paz das Miss, que no concurso que está chegando aí, Miss Universal, Miss Mundo, eles falam muito da paz, de acreditarem na paz mundial. Mas a paz interior, irmãos, a paz pessoal, parece tão distante e tão difícil. Então, o Natal muda o meu mundo quando eu compreendo o que de fato Deus fez e trouxe à minha vida. Então, a paz, irmãos, é algo que o Natal trouxe. O que mesmo os anjos disseram para os pastores, para que aquilo que estava acontecendo seria algo que iria tirar os nossos medos. Não temais. Não tenha medo desse mover de Deus, dessa manifestação de Deus, porque essa manifestação é para arrancar os nossos medos. Em segundo lugar, o anjo diz que isso deveria ser celebrado porque a realidade da manifestação de Deus traz uma alegria em nossos corações, que será uma alegria duradoura. E depois ele diz que seria uma realidade de paz para todos os homens. Então, paz, irmãos, é algo que Deus produz. Deus tira de nós, irmãos,
esta realidade de angústia, de tensão, de estresse, de preocupação, e coloca diante de nós uma realidade de paz. Só que essa paz, irmãos, ela traz vários aspectos. E estes aspectos estão interligados. E não há como um acontecer sem o outro. Deus já fez isto para que isso pudesse produzir na vida do ser humano esse conjunto de realidades. E a primeira realidade nós encontramos em Romanos, como nós encontramos em Romanos também, sobre o amor de Deus, sobre esse experimentar do derramar do amor de Deus pelo Espírito Santo de Deus. E o texto, irmãos, é Romanos 5. Romanos 5:1. Muitas vezes, irmãos, nós não temos paz, porque o nosso passado, às vezes, nos assombra. As nossas decisões, as nossas escolhas, aquilo que nós deveríamos ter sido, aquilo que nós deveríamos ter feito. Então vai solapando realidades da nossa existência. Porque todos nós, irmãos, somos o que somos hoje pela somatória do que fizemos ontem. Tudo, não tem como ser o contrário. Pessoas podem ter nos prejudicado, e como reagimos são os frutos que nós colhemos hoje. Somos o que escolhemos, somos o que fizemos, somos o que comemos, somos o que lemos, somos a somatória de tudo isso. E às vezes, irmãos, nós gostaríamos de ser pessoas mais realizadas, gostaríamos de ter feito melhor, ter feito mais bem feito, de estarmos satisfeitos, contentes, mas às vezes essa completude, se existe essa palavra, nós não temos. Aí bate aquele negócio estranho. Eu conheço muitas pessoas que nessa época elas perdem a graça. E às vezes perdem a graça sem saber por quê. Eu não vibro muito com essa época. Eu não sei se é porque a minha dimensão está em outro lugar. Não sei mesmo. Mas não é, nunca foi, exceto o movimento da igreja. Mas nada me empolga. Se a Simone fizer o jantar, como ela faz todos os dias, aliás, nós não jantamos, é a mesma coisa, dia 24, dia 25, dia 22, dia 26. Mas há pessoas que deprimem nessa época. Por quê? Porque se fala de alegria, e essa alegria é limitada ao dia 24. Se fala da paz, mas essa paz, pessoal, não existe. Alguns até se alegram que está gastando mais do que gastava. E esse negócio faz bem para a gente deprimido, gastar, comprar, né? E aí justifica, porque estou comprando os presentes para a família toda. E aí justifica. Mas, quando Jesus, irmãos, veio, uma coisa que ele fez foi reconciliar-nos com Deus. E aqui está um dos grandes problemas que nós temos para a nossa falta de paz.
Porque quando nós, irmãos, não estamos em paz com Deus, nós estamos em guerra com Ele. Conflito. E aí não tem como acertar as outras coisas. Não tem. Por isso que esse texto é um texto que traz a base de todos os outros aspectos da paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos. Não é teremos, irmãos. Algumas traduções trouxeram o verbo nessa conjugação, teremos paz. Não. Lá está, no grego, temos. Temos. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, aquele bebê nascido em um estábulo e deitado para descansar numa manjedoura, ele veio para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Por isso que o Natal tem que fazer diferença na minha vida. Não por foto, não por lembrança, não. Natal tem que fazer diferença por essa paz que Jesus trouxe. E esse bebê, ele cresceu. Ele cresceu. Ele não está na manjedoura. Como não está na cruz. Como não está no túmulo vazio. Ele cresceu, irmãos. Porque ele precisava terminar aquilo pelo qual ele havia nascido nesse planeta. Porque o pecado fazia separação entre nós e Deus. Desacordo. O pecado coloca-nos em desacordo com Deus. Põe-nos em conflito com Deus. Coloca inimizade entre nós e Deus. E por isso que Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos pecados. Ele veio trazer perdão. A sua cruz pagou a penalidade pelos nossos pecados. Logo, o seu sacrifício, o seu perdão nos proporciona comunhão, amizade de novo com Deus. Tem dois textos, irmãos, que eu queria conversar com os irmãos antes de continuarmos. O primeiro texto é Isaías 48, 22. Primeiro texto, Isaías 48, 22. Os irmãos sabem que Isaías era exatamente, ou foi exatamente, o profeta messiânico. Isaías trouxe profecias significativas acerca de Jesus. E ele tem toda uma realidade, a sua profecia. Ele tem toda a realidade messiânica. E o verso 22 diz o seguinte, 48, 22, diz: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Condenação, irmãos, é a palavra que ele está dizendo aqui. E isso significa que Deus declara aos pecadores não lavados, não remidos, não trabalhados pela graça no sangue de Cristo, em guerra. Para os pecadores, em outra tradução diz, aqui diz para os perversos, não é aquele que mata a criancinha, não é aquele que põe fogo, é todos os pecadores. É aquele que tem um coração
que não é inclinado para o coração de Deus, é aquele que não tem um coração sensível ao coração de Deus, é aquele que vive em função de promover a perversidade do inferno. Então, para estes que fazem essas coisas, não haverá paz. Então, irmãos, o Natal muda o meu mundo. Quando eu descubro e deixo essa realidade de Cristo invadir a minha vida com prioridade. Com prioridade. E nós vamos ser testados durante a nossa caminhada, irmãos, com relação a isso. Vamos ser testados. Todo o tempo nós somos testados por essa paz com Deus. Eu não sou inimigo de Deus. Por isso que Deus trabalha em função da minha vida. Em Cristo e todas as bênçãos advindas desta realidade. Mas tem outro texto, Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Justificação de Romanos 5:1 significa que Deus nos declara justos. E essa declaração é uma declaração que traz paz. Olha, a justiça, o efeito da justiça será paz. Em Cristo, a justiça de Deus fora manifesta. E em Cristo, por meio de Cristo, como nos diz Romanos 5:1, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela justiça de Cristo, nós fomos justificados. E essa justificação, que eu já disse para os irmãos, ela é um ato forense, irmãos. Um ato forense. Ninguém vai quebrar esse negócio porque foi transitado e julgado. Não cabe mais recurso. O tribunal celestial decidiu que eu seria salvo, e salvo eu serei. Não vai em nenhum lugar haver interferência nesse ato de Deus. E aí o que isso acontece? O verso diz: e o fruto dessa realidade de justiça é o quê? Descanso, repouso. Aqui vem uma palavrinha, irmãos, que para não fazermos confusão, chama-se paz de Deus. É diferente. Paz de Deus. Uma coisa é paz com Deus. Outra coisa é paz de Deus. Que uma não pode ser usufruída sem a outra. Você não tem a paz de Deus se você não tiver paz com Deus. Uma é objetiva. Uma é objetiva. Quando eu estou em paz com Deus, é um estado e uma posição. Deus fez amizade comigo em Cristo Jesus. E eu estou na presença de Deus. Alguém pode perdoar o outro e não querê-lo na sua presença. Mas com Deus é diferente. Eu fui perdoado por Deus, trabalhado por Deus em Cristo, e esse Deus colocou-me na sua presença. E eu tenho paz com Deus.
E aí as circunstâncias externas podem gerar realidades na minha vida para eu ficar, como disse Jesus Cristo, inquieto, ansioso. E aí vem a paz de Deus, que excede a todo entendimento. O que significa, irmãos? Não pode ser explicado. Não pode. Como é que você consegue, em meio a tudo isso, ficar em repouso, seguro, de que há algo maior cuidando do que você não pode fazer? Olha, eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que esta paz excede a todo entendimento. Ou seja, não adianta eu te explicar, tem que experimentar. Então, esse repouso, o fruto deste ato de justiça em Cristo Jesus é repouso e segurança. Por isso que Jesus diz assim: por que você corre de um lado para o outro? Por que você fica preocupado com amanhã? Por que você fica preocupado com aquilo outro? Coloque tudo na presença do Senhor. Não é isso que Filipenses diz? Com ações de graças, com súplicas, com oração. E depois de tudo isso, a paz de Deus vai guardar o seu coração. É 4:7 parece, não é isso? Filipenses 4:7. Então, vai guardar, a paz de Deus vai guardar o seu coração. Então, uma coisa é a condenação, é o ímpio, é o perverso, que significa que Deus o declara pecadores, logo declara guerra contra eles. Então, o perverso e o ímpio estão em guerra contra Deus. Agora, os justificados foram declarados em Cristo Jesus justos. E essa declaração de justiça dá-nos, restaura, reconcilia-nos com Deus. Então, Deus é meu amigo. Olha o contexto. Lá diz que nós somos justificados mediante a fé. Quando Abraão foi-lhe imputado o que ele creu pela fé, Deus o chamou de amigo. Quando os discípulos, numa conversa íntima com Jesus, Jesus os chama de vós sois meus amigos. Então, irmãos, paz com Deus, somos amigos de Deus. Somos amigos de Deus. Eu não preciso ser amigo do Lula, eu não preciso ser amigo do Obama. Eu não preciso ser amigo de nenhum figurão. Porque o maior de todos é meu amigo. Meu pai, amigo. Isso muda. Isso muda. Além de ser o meu pai, aquele que gerou realidades espirituais na minha vida, ele é o meu amigo. A paz com Deus. Justificados diante de Deus, então nós somos restabelecidos à presença de Deus. E por isso, irmãos, nós experimentamos paz com Deus. E isto é o que o Natal traz no primeiro momento. Quando acreditamos que a história do Natal é aceitar o perdão de Deus e experimentar a paz com Deus, porque foi isso que Jesus Cristo trouxe a nós. Mas há um outro aspecto. Há também um aspecto da paz com o outro. Não há, irmãos, como estar em paz com o outro,
sem estar em paz com Deus. O que gera essa realidade é exatamente estarmos em paz na presença do nosso Deus. Não uma paz contida, mas uma paz estendida. Não é aquele que está em paz e o seu redor está caindo aos pedaços. Não é eu usufruir do amor de Deus e ao meu redor ninguém usufrui do amor de Deus. É o meu mundo pessoal e o meu mundo de influência. Então, essa paz também tem que ser uma paz estendida. É um relacionamento de paz interpessoal. Se nós formos honestos, irmãos, nós não vivemos em paz com os nossos semelhantes, com as pessoas que convivem conosco tão frequentemente assim. Há algumas coisas que nos incomodam, algumas coisas neles que perturbam a nossa paz, e também nós temos que considerar que alguma coisa em nós que produz rouba a paz do outro. Se formos sinceros, é isso que acontece. Às vezes, essa paz com o outro é minado pelas ações, palavras. É um trabalho duro ter paz um com o outro. Mas é o que Deus quer. É o fruto de termos paz com Deus e de usufruirmos da paz de Deus. Olha o que Romanos também nos diz, em Romanos capítulo 12, verso 18. Tudo quanto depender dos discípulos de Cristo, em palavras e ações, não devem ser responsáveis por discórdias, conflitos e disputas. É isso que o texto está dizendo, em uma tradução livre. Tanto quanto, para ser mais exatos, tanto quanto depender dos discípulos de Cristo, seja isso em palavras, em ações, não devem eles, os discípulos de Cristo, ser responsáveis por discórdias, conflitos ou disputas. Se possível, tanto quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 19 também fala alguma coisa com relação a isso. O que diz lá Romanos 12, 19? Meu amigo, que outrora aplicou justiça eterna para justificar-me e colocar-me em comunhão com Ele, é o meu amigo, vai cuidar de qualquer outra realidade que eu não possa interferir. Mas eu vou trabalhar para que eu não seja responsável por conflitos, discórdias na família, com os outros, mesmo que não seja da família. Romanos 14, 19. Que esse traz algo a mais. Olha, isso, o que está dizendo aqui? Precisamos puxar para nós as coisas que geram a paz e pensar em construir o outro. Construir o outro. A paz com o outro é construir o outro, isso é que o apóstolo Paulo está dizendo. Assim, irmãos, como o Natal me ajuda a ter paz com os outros, é quando eu tenho a compreensão verdadeira do Natal. Quando eu entender que o Natal tem tudo a ver
com Deus, fornecendo uma maneira para eu estar em paz com Ele, e aí eu posso escolher estar em paz com o outro. É quando eu entendo isso. Que Deus fez tudo para que eu pudesse ter paz com Ele. E o fruto é descanso e segurança. E isso me dá chão para trabalhar, escolher ter paz com outros. Se Deus pode perdoar-me, se Deus pode reconciliar-me, se Deus pode restabelecer a minha relação com Ele, eu também posso. Porque eu violei a confiança de Deus. Eu violei o amor de Deus. Mas Deus escolheu ter paz comigo. Ele gerou a fonte para ter paz comigo. Então eu posso escolher ter paz com os outros. Eu posso aprender a perdoá-los. Eu posso aprender a tolerá-los. Eu posso aprender a não perturbá-los. Eu posso fazer isso. Porque o Natal, essa realidade do nascimento de Jesus, trouxe ao meu coração esta dimensão da paz. Mas tem outro aspecto, irmãos. Paz com Deus, paz de Deus, paz com os outros, paz comigo mesmo. Isso é um dos grandes aspectos da paz, que é a paz consigo mesmo, que é experimentada por esse mover de Deus nesse tempo. Nos meus momentos mais honestos, irmãs, eu não gosto de mim às vezes. Porque eu sou consciente das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas ambiguidades, das minhas lutas, dos meus enfrentamentos, das minhas fraquezas. Mas por causa do Natal, eu posso ter paz comigo mesmo. Por quê? Porque o que eu fiz não importa tanto. Porque eu sou uma nova pessoa em Cristo. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. E eu estou caminhando cada dia no caminho do novo de Deus para a minha vida, todo dia, em todas as dimensões. Sabe uma coisa boa que eu ouço da Simone? E ela vai saber disso agora. Ela não sabia disso. É que ela diz assim: hoje ele é muito melhor do que ele era ontem. É minha companheira, que sabe tudo sobre mim, que vocês não sabem. Ela dizer isto, de que eu sou melhor, esposo hoje, pai hoje, companheiro hoje, do que eu fui quando nós casamos, isso para mim é o teste de que de fato eu sou uma nova criatura. Há um trabalhar contínuo de Deus nos nossos corações. Porque quando, irmãos, nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos novas pessoas. É isso que muda o Natal. Cristo veio para que isso fosse possível. Nós não somos mais os mesmos. A velha vida foi embora. Uma nova vida começou a partir do momento em que nós usufruímos da realidade de Deus. Paulo diz isso claramente: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Eu posso ter paz comigo mesmo.
Não porque eu sou um grande sujeito. Não porque eu sou, como diz uma pessoa, um homem do bem. Não porque eu sou do bem, mas porque em Cristo eu sou uma nova criação. Eu não sou mais uma pessoa má, egocêntrica, que eu fui outrora. Em Cristo eu estou perdoado. Eu sou uma nova criação. Isso não significa que eu não tenha momentos que eu falhe. Mas isso significa que em Cristo esses momentos se tornam exceção e não a regra. Nova criação tem a ver com isso. Eu tenho certeza que eu estou crescendo, que eu estou me tornando mais perto do alvo de Deus a cada dia que passa. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha no meu coração, e se não houver paz em todas essas dimensões, eu tenho que parar para ver o que está errado. Porque a paz de Cristo deve ser o árbitro. Paz com Deus é definitiva. Nada vai roubar isso. Mas a paz de Deus, a paz com os outros e a paz comigo mesmo, pode às vezes sofrer algum abalo. E se essa paz não existe, eu preciso parar. Porque alguma coisa está errada. Porque o texto diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Natal muda o meu mundo quando eu permito-me experimentar o verdadeiro amor de Deus. Encher a minha alma e meu coração dele e expandi-lo em direção àqueles que estão à minha volta. O Natal muda o meu mundo, me proporcionando uma paz duradoura que afeta o meu posicionamento diante de Deus, afeta o meu posicionamento diante das pessoas, afeta o meu posicionamento pessoal e interno. A paz de Deus e a paz comigo mesmo. Eu consigo deitar e dormir todas as noites, porque eu estou comigo mesmo. Se você não pode ficar consigo mesmo, sozinho, você precisa que neste Natal a realidade de Deus trabalhe na sua vida. Que Deus produza no nosso coração aquilo que Ele tem no seu coração para as nossas vidas. Irmãos, nós temos 8 irmãos em Araraquara. Nós temos um na Espanha, Molé. São os nossos irmãos lá da família do irmão Donizete. E temos um em Osaka, a tia do Samuel. Está lá em Osaka nos ouvindo. Que Deus abençoe a esses queridos irmãos, Espanha, Japão e Brasil. Olha que bênção. É um privilégio, viu, irmãos, entrar nas suas casas tão longe. Essa irmã tá nem preocupada com Coríntios, ela está assistindo o culto. E tem irmãos aqui que ficou em casa assistindo Coríntios. Isso é uma inversão de valores. Precisa amar mais a Deus do que o seu time. Eu fico pensando, irmãos, se os corintianos presbiterianos
fosse tão crentes quanto são corintianos, eles transformariam o Brasil e não precisava da gente. Venderiam tudo que tem para investir no reino. Deixariam pais e mães para ir para a África, serem missionários. Deixaria as prioridades, todas elas, para servir o Senhor. E aí tem corintiano, quando a gente canta um corinho ou um hino, ele fica parecendo que está morto. Mas à noite eles devem estar roucos. Ou então tão abatidos que nem vêm ao culto hoje. Que pode ter acontecido isso, não tem foguete. Ó, tem um lá. Mas está muito xoxo, hein? Deve ser palmeirense, alguma coisa assim. Então, irmãos, meu desafio é o seguinte. Está vindo aí a Copa do Mundo. Então, que as suas prioridades sejam acertadas. A grande mensagem, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é sobre prioridade. Quando a prioridade do povo de Deus estava errada, Deus mandou Ageu. E diz, enquanto vocês não nivelarem a prioridade de vocês com as minhas prioridades, o que vocês acham que é sucesso, não vai ser sucesso. Vocês podem pôr a quantidade que vocês quiserem de semente no chão, que vai produzir pouco. Pouco pelo que vocês vão gastar. O dinheiro de vocês vai ser colocado em sectel furado. As suas casas não vão trazer tanto prazer quanto você achava que iria trazer. Porque a minha casa está em ruína. Então, irmãos, um grande teste foi hoje, que eu vou perguntar ao Alexandre quantos jovens casais ele teve lá embaixo. Tem? Bastante quanto? Uns 5? 10 casais? Casais. Então, 5 casais. A classe dele tem 15. Então, 10 casais ficaram assistindo. Tudo bem, nem todos ficaram assistindo. Por exemplo, a Janaína não está assistindo. A Janaína está com a avó dele. Sei lá se ela não está assistindo, mas tudo bem. Ela não está aqui. Claro, eu não sei. Não é? Mas vem aí dezembro. Ó, dezembro não, 2014. Não, 3 já tem a confederação. Mas a confederação é mais ou menos. Copa do Mundo é que o negócio pega. Né? Que eu já vi igreja mudar o horário de culto. Aqui, irmãos, eu prego para Simone. Se vocês ficarem lá, pode ter certeza disso. Eu não tenho compromisso nenhum com eventos do mundo. Eu e a Simone. Se ela não vier, eu trago ela a si mesma. Não, ela vem, ela não tem isso, não. Sempre vai ter o remanescente. Olha o que Jesus diz. Prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se meu time tiver que ganhar, ele vai ganhar sem a minha torcida. E depois eu faço... Eu não sou torcedor assim. Por nenhum time. Nenhum. Graças a Deus. Então, porque tem corintiano aí roendo a unha que vocês nem imaginam. Nossa, a Rutinha é exagerada. Ao extremo, alguém infartou aí. Pode ser torcedor, mas não doentio, com as prioridades certas, né, meu irmão? Certas. Pode ser, o senhor falou certinho. Não é proibido. Agora, o reino de Deus tem prioridade. O dia que o mundo choca com as prioridades do reino, prioridade do mundo perde. Para mim é isso. Né? Vamos colocar em pé e vamos orar.
Deus amado, nós te louvamos pela paz que Jesus Cristo trouxe ao nosso coração. O Natal muda sim, Senhor, a nossa vida, mudou a nossa vida. A visitação de Cristo Jesus a esse mundo mudou a nossa história. Temos paz com o Senhor. Temos paz do Senhor. Temos paz uns com os outros. Temos paz conosco mesmo. Deus, muito obrigado por isto. Podemos dormir, podemos caminhar, podemos anunciar que há, sim, em Cristo Jesus, soluções para todos os conflitos da humanidade. Porque a paz, Ele é a nossa paz. Ele fez a paz. Ele quebrou, Senhor, a inimizade que havia entre nós e o Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pelos nossos queridos irmãos internautas de Araraquara, da Espanha e do Japão. Visite essas famílias, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos isto. Deus, se conosco à noite. Põe as tuas mãos sobre o coral, sobre a Lu, sobre os filhos destes irmãos que estão doentes logo hoje. Que o Senhor seja engrandecido hoje à noite no ministério de adoração ao Senhor. Se conosco também na recepção dos novos membros do corpo do Senhor. Deus, obrigado por cada irmão aqui presente nesta manhã. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém.